Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e estou chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro e amanhã, sabadão, já começa a Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Vamos falar sobre essa primeira rodada e sobre um possível acordo do Flamengo com a TV Globo para a exibição dos jogos do rubro-negro nesse segundo turno do Campeonato Carioca. Vamos falar sobre a renovação do Jorge Jesus, o contrato acaba em maio, e também sobre a chegada do Benítez. Já começou a treinar pelo Vasco e tem muita pressa o time da Colina para que o argentino já entre em campo na próxima semana. Isso e muito mais no Giro de Notícias de hoje. Bom, a Taça Rio começa nesse sábado, dia 29. A bola vai rolar para Cabofriense e Flamengo no Maracanã. Apesar do mando ser da Cabofriense, o jogo vai ser no Maraca, às 6 horas da noite. E por enquanto ainda não há exibição dos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo não chegou a um acordo com a TV Globo e por conta disso apenas os jogos do Campeonato Carioca não estão sendo exibidos. Muita gente fala sobre um possível acordo, uma aproximação entre Flamengo e TV Globo para que as duas partes cheguem a uma resolução e esse acordo seja costurado e os jogos passem, ou melhor, voltem a ser exibidos. É bom a gente pontuar o seguinte: o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista recente falando que a TV Globo é uma das maiores parceiras comerciais do Flamengo e historicamente não resta dúvida que é a maior. Aliás, a TV Globo é a maior parceira comercial de todos os clubes do Brasil, é quem mais colocou e investiu dinheiro no futebol brasileiro ao longo dos últimos anos, porque o direito de transmissão de imagem é o que mais rende grana, pelo menos sempre foi assim, e o Flamengo está quebrando essa lógica aos poucos e a gente vê essa ruptura no Campeonato Carioca. Então não há briga entre o Flamengo e a TV Globo, não há rusga entre Flamengo e TV Globo. O que há é um desacordo, não há consenso em relação aos valores. E quanto a isso, o Flamengo está fazendo muito bem, porque hoje o Flamengo tem poder de barganha e não precisa aceitar um acordo que lhe parece desfavorável, como são os casos de Botafogo, Fluminense, Vasco. Mal tem dinheiro para pagar os salários dos jogadores em dia, então tem que topar o que está posto na mesa. O Flamengo hoje pleiteia, pelo menos para sentar à mesa e conversar, estar em pé de igualdade com os clubes de São Paulo, que recebem 25 milhões de reais por ano, num contrato aí de 4 temporadas, um total de 100 milhões de reais. Esse é o acordo que o Flamengo quer para fechar nesse momento. A TV Globo não topou pagar os 25 milhões no início do Campeonato Carioca, imagina agora, que já passou metade. O que eu imagino ser algo possível, um cenário possível, é um acordo para que a parte final do campeonato seja exibida e aí, evidentemente, se as partes conseguirem se entender antes disso, no meio da Taça Rio, as partidas do Flamengo já poderiam voltar a ser exibidas. Mas o que para a TV Globo hoje é muito ruim, é percebido como um prejuízo, é não exibir a final da Taça Rio, que possivelmente vai valer como a final do Campeonato Carioca, já que o Flamengo venceu a Taça Guanabara e caso vença a Taça Rio e pontue mais do que todas as outras equipes, essa é uma condição do regulamento, não basta vencer os 2 turnos, Taça Guanabara e Taça Rio. Se algum outro clube pontuar mais no geral, e o Fluminense, por exemplo, tem essa possibilidade, aí a gente vai ter uma final. Nesse caso, perder esses jogos para a TV Globo seria muito ruim em termos de patrocínio, né? Porque a visibilidade, a audiência dessas partidas é muito grande, ainda mais nesse momento, onde a torcida do Flamengo está extremamente engajada, motivada, acompanhando muito o time, que não para de ganhar título, né? No final a brincadeira é ganhar, e o Flamengo está ganhando tudo, então a torcida fica muito motivada, até aqueles torcedores que não acompanham tanto ficam mais ligados. Então esse é o cenário atual. O Flamengo, evidentemente, quer o acordo, não é que o Flamengo não quer fechar com a TV Globo, quem fala isso não sabe o que acontece. O Flamengo quer fechar com a TV Globo, mas quer fechar numa condição que lhe seja favorável. E a TV Globo também quer fechar com o Flamengo.
só que estava acostumada a mandar, né, ter as cartas na mesa. A situação hoje mudou e hoje a TV Globo se vê pressionada por patrocinadores, colaboradores que evidentemente não querem perder a chance de associarem a sua marca ao Flamengo, que está na crista da onda. Esse é um assunto que a gente ainda vai precisar aguardar mais um pouco, mas há o interesse das duas partes em sentar para conversar. Vamos ver se o desfecho vai de fato acontecer até o final do Campeonato Carioca. Para as finais, o meu palpite é que a gente vai ter exibição dos jogos. Em relação ao Mister Jorge Jesus, o cara que mudou o formato do Flamengo, né? Evidentemente, o rubro-negro tem peças extraordinárias, um elenco recheado de bons jogadores, mas sem o Mister, nada disso que a gente está vendo estaria acontecendo. Ele é fundamental, uma peça que foi capaz de fazer essa engrenagem girar desse jeito. Eu acho que as provas estão aí para todos verem. Então é por conta dessa qualidade que o Flamengo se preocupa muito com a permanência do português para o restante da temporada. O acordo já está sendo costurado, é claro que o Jorge Jesus sabe do potencial dele, sabe o quanto ele é importante para essa engrenagem e o quanto está valorizado. Mas há o desejo dele de permanecer. Ele já falou que sairia do Flamengo, mas para 5 clubes, é claro, qualquer profissional, se chegar uma baita de uma proposta para o cara trabalhar no Barcelona, ele não vai? No Real Madrid? É claro que ele vai, porque são situações que são diferentes. Todo mundo quer jogar uma Liga dos Campeões em alto nível. Mas hoje o foco do Jorge Jesus é ser campeão do mundo pelo Flamengo. E as condições que ele tem são muito boas. Hoje o Flamengo tem sim condições de bater de frente com times europeus de primeiro nível, campeão de Liga dos Campeões. É claro que há ainda uma disparidade técnica, mas que pode ser compensada com a qualidade tática que a gente vê nesse time, com a força de vontade, com essa entrega. Isso é possível e esse é o objetivo. Então o acordo já está sendo costurado e o mais provável é que aconteça um desfecho positivo ainda mais rápido do que esse prazinho aí final. O contrato é até maio, mas isso deve ser resolvido muito antes disso. O Flamengo vai estrear, como eu disse, contra a Cabofriense nesse sábado e também no sábado, quem também vai a campo é o Vasco da Gama. Vai enfrentar o Resende 1 hora depois, às 7 horas da noite. Esse é um jogo fora de casa, vai encarar o Resende em Volta Redonda e para essa partida o Vasco ainda não conta com o seu reforço, o Martim Benítez, meia atacante, que inclusive o Flamengo conhece bem, deve lembrar dele, esteve em campo na final da Sul-Americana de 2017, quando os argentinos foram campeões no Maracanã. Essa talvez tenha sido a melhor temporada da carreira do Benítez. Ele, com esses 25 anos, esteve toda a carreira, toda a parte profissional dele jogando pelo Independente, subiu com 17 para 18 anos, um cara que era considerado muito promissor, sabe jogar bola, é bom jogador, mas não se firmou. Em 2018 ainda fez uma boa temporada, em 2019 caiu muito de produção e vem para o Vasco em busca de afirmação. Nessa temporada fez apenas 2 partidas, então não está com ritmo de jogo, embora ele tenha chegado fininho, já treinou, posou para foto, parece que está bem fisicamente, mas deve precisar de alguns dias, até para se ambientar. Não é assim, você tira o cara de um time, bota no outro, o cara já chega jogando, pode até entrar e rodar e dá tudo certo, mas não é assim tão fácil, ainda mais quando vem de um outro país. Porém, o Vasco está tentando correr contra o tempo porque perdeu o Thales Magno, que não vinha fazendo, diga-se de passagem, um grande início de temporada. Esperava-se um pouquinho mais dele, mas estava voltando de lesão, ainda é muito novo, é natural que aconteça essa oscilação e o time inteiro, né, do Vasco está muito mal. E o Thales, com a contusão que sofreu, abriu uma vaga no time titular. E embora o Benítez jogue pelo lado direito,
O Marrone pode ser deslocado para a esquerda, foi assim que ele começou jogando no time profissional. Então é uma possibilidade que o Vasco está tentando explorar. Para esse final de semana, evidentemente, não há tempo hábil, e agora a corrida contra o tempo é para regularizá-lo. Tem que tirar visto de trabalho, trazer toda a documentação de transferência. Isso leva alguns dias, mas a diretoria está tentando viabilizar a estreia dele para a partida contra o ABC. Segunda rodada, segunda fase da Copa do Brasil, na quinta-feira próxima, dia 5 de março. Eu acho muito difícil. A segunda rodada é contra o Volta Redonda, no dia 8, é mais provável, mas caso o Vasco chegue à terceira fase, aí vai jogar no dia 11 de março. Aí sim, há tempo. E tem a terceira rodada na Taça Rio, né? Contra o Fluminense, é outro jogo que seria importante, mas o Vasco não está contando com isso. O Vasco quer que ele jogue antes. Claro, quanto antes ele puder jogar, melhor, desde que esteja em boas condições físicas. Também não adianta chegar lá e jogar o cara na fogueira, que pode até queimar um cara que, né, junto com o Cano, talvez o Vasco tenha aí mais uma ou duas contratações, mas o Vasco não está contratando muita gente, então tem que ir com calma, não pode jogar o cara aos leões, senão pode correr o risco de queimar um jogador que é promissor, que pode dar certo no Vasco, e evidentemente essa é a nossa torcida, porque o Vascão está precisando demais. Tem que melhorar, tem que sair dessa draga, porque esse não é o lugar do Vasco. Pra gente fechar, Fluminense joga no domingo, 4 horas da tarde, contra o Madureira. O Flu também tem que abrir o olho. O Odair precisa rever os conceitos dele, a gente já falou sobre isso. É um time novo, tá em formação, mas é um meio de campo muito pesado. O Henrique erra passe daqui e ali, não tá dando certo. O Odair precisa corrigir isso já para essa partida, porque dia 4, na quarta-feira, tem Copa do Brasil de novo. Fluminense e Botafogo da Paraíba. Tem que abrir o olho porque é eliminação, então não pode vacilar. O Botafogo também joga nesse final de semana no domingo, vai encarar o Boa Vista, 7 horas da noite. Boa Vista que foi vice-campeão da Taça Guanabara, deu trabalho para o Flamengo, não é um time bobo, então tem que ficar atento. Beleza, galera? A gente fica por aqui pedindo para você deixar o seu like. Se for novo no canal, clica aqui no botãozinho vermelho para se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações e fica ligado, porque já já, às 8 horas da noite, tem Penidão Responde aqui no canal do Penido. Até segunda, galera!